Olá, nós somos o Viver TPC. Eu sou a E, Camila. e eu sou o Fábio. Tecnologia de projeção de consciência. Fábio, vamos Sim, fazer uma contagem e a gente vai para a nave para responder uma pergunta bem simples. Na visão TPC, na cosmogonia TPC, é tudo encosto? 3, 2, 1. Na nave não tem encosto, então não é tudo encosto. vou fazer uma referência à vida humana terrestre. Quando alguém pergunta quem é você ou o que você faz, a gente põe um contexto. Porque eu posso falar assim do que eu trabalho, eu posso falar onde eu moro, eu posso falar minha nacionalidade, se eu estou com pessoas de outros países. Então, depende o contexto, a gente fala que é a gente, quem é, o que a gente faz, né? Então, quando pergunta é tudo encosto, quem é a gente? Quem é o ser humano? Né? Eu sou um canal para vários seres, eu sou uma consciência que engloba vários seres, com diferentes assinaturas energéticas, mas que estão todos aqui comigo. Eu sou uma ampla consciência que tem vários aspectos, que pode ter até assinaturas diferentes, mas que vem de uma consciência mais ampla. Então, eu quem? Eu Fábio, eu terrestre, eu cósmico, eu uma consciência sendo todo. Então, a gente já pergunta primeiro o que é a identidade, a assinatura energética. Como eu me defino para poder responder se é tudo de encosto? Que tudo que a gente tem, reclamar, achar, né, que está tudo ruim, fica triste, fica muito eufórico, entusiasmado, com muita ansiedade, não parar de pensar só no futuro, projetos futuros, ou se lamentar, se culpabilizar do que fez, do que não fez. Tudo isso é a gente? A resposta primeira é não, não é a gente. Camila, o que você acha? É tudo encosto e eu sou um encosto. Ele é um encosto porque ele precisa se apoiar em algo para perceber sua existência. Se ele não está encostado, se ele não está apoiando em algo, ele não percebe sua existência. Então, no aspecto que a TPC compreende, que são essas ações, esse sentir, é tudo encosto, porque tem sempre algo apoiado em você, no seu corpo. Você está dizendo algo apoiado, colado, grudado, que está, por exemplo, reclamando, ou ficando triste, ou ficando com muita ansiedade e que não é a gente. Então encostou, grudou na gente e não é a gente. E daí a gente nota às vezes, nossa, mas eu não quis falar isso ou agir assim, e eu fiz. Depois eu digo, poxa, mas não era eu. E este encosto que a gente está falando é um encosto que é muito sutil, não é aquele, nossa, é um ser do mal tentando manipular as ações da pessoa que está com esse encosto. Não, é um ser simplesmente que tem as ações, as reações, que fica ansioso, que fica com medo, que são essas pequenas ações que a pessoa que está, o humano luz que está com um encosto, ele percebe, mas meio que ele ignora isso, porque ele percebe que não é ele que tomou a atitude, que teve a reação, mas por ser tão sutil, mas é tão sutil às vezes, que ele deixa passar. Não é algo do que colocam do mal que vai me causar um incômodo extremo, que vai. Não, ele sim, ele tá no seu campo, ele tá dentro de você, isso, claro que causa um desconforto, você não tá plenamente sozinho. Mas é um ser que tá com você meio que tentando se ajudar e te ajudando. Ele tá meio enrolado, ele tá encostado, mas ele tá meio enrolado porque ele não sabe o caminho que ele tem que fazer, que ele tem que seguir. Ele vê o humano como um exemplo até, que olha, esse humano tem muito conhecimento, esse humano é uma pessoa muito tranquila quando eu não estou causando.
que eu causo nele, é mais isso. A gente pode não notar, muitas vezes, uma presença no nosso campo, né? Uma alma penada, um desencarnado, uma energia, um pensamento repetitivo, porque a gente tem costumes de agir assim. Por exemplo, quem está na cidade, ai, porque o trânsito, né, é uma bagunça, as pessoas não sabem dirigir, e porque os políticos não sabem conduzir a prefeitura, ou o governo do estado, porque faz muito calor, ou agora está muito frio. Então, a gente, por exemplo, uma das coisas que acontece é reclamar muito, né? E você nunca vive tranquilo, você não aproveita a vida, porque tudo tá meio ruim, tá meio desarmônico, né? E daí, como outras pessoas costumam entender que isso é normal também, que isso é cotidiano, que realmente existe um caos, a gente às vezes nem nota que a gente não está aproveitando uma vida mais harmônica ou vendo o lado bonito, o lado tranquilo das coisas, né? Aquele momento que talvez quando a gente vai dormir diz assim, ai, agora, né, eu esqueço de tudo. Ou não consigo dormir porque ainda fico lembrando disso tudo. Então, esse aceleramento mental ou essa incapacidade de ficar tranquilo, na paz, no silêncio, na tranquilidade, a gente diz que isso são presenças no nosso campo, são seres, são pensamentos, são egrégoras, como a gente diz, são padrões de pensamento que não é a gente, que a gente pode afastar do nosso campo ou compreender, olhar, acolher e dizer, ó, obrigado, mas não preciso mais da tua ajuda ou de você me atrapalhando ou dessa parceria que a gente tem, aonde você tem essa vontade de reclamar e eu reclamo por você. Só para ficar claro, esse é o início. E é tudo encosto? A pergunta. E até você traz, sim, é tudo encosto. Porque este padrão de pensamento, este comportamento, o que mais você trouxe, Fábio? Essas atitudes que acontecem, Ansiedade, reclamação, tristeza. acontecem ao longo do dia são presenças no seu campo. E essas presenças são colocadas popularmente como encostos. As presenças não são você e elas interferem no seu bem-estar, porque elas não estão no local delas, basicamente. Se alguém que não está no seu local, na sua própria casa, pense agora como esse ser está, como esse ser se comporta. Ele não se comporta de uma forma tão agradável porque ele não está na sua casa, ou ele nem percebe que não tem uma casa. Então é o que você traz. Sim, é tudo encosto. Tá, Camila, eu gosto de fazer perguntas, como, pensando assim, como as pessoas que estão vendo esse vídeo podem perguntar. Ficou claro Se eu isso. sou uma pessoa que reclamo ou que não vejo o lado bom das coisas, a cada 10 frases, vamos dizer assim, 7 eu estou reclamando. Se eu não tiver mais um encosto, se eu não tiver mais essa presença no meu campo, ou se eu tiver mais em paz mental, de espírito, vai acabar esse comportamento meu? Eu vou parar de ficar desconfiado ou reclamando de tudo? Sim, Vai diminuir? Como é que é? sim, é porque esse comportamento é um reflexo do estado que você se percebe e como você percebe o mundo ao seu redor. O reclamar é você não está confortável. Se você não está confortável, tem algo em você que faz com que você não esteja confortável, ou algo que faça você ir para ambientes que te deixam desconfortáveis, ou ambientes que você se encaminha para que te deixem desconfortáveis, porque é você que cria esse desconforto ao não estar mais com essas presenças, com esses encostos, meio que automaticamente você vai se dirigindo a ambientes que se te deixam confortáveis, porque você não é algo mais que ressoa com você. Você não, nem percebe o mundo como um reclamar. E tá vendo um negócio e você não resolve, você vai lá e reclama, sendo que você viu, só resolve. Se é algo simples ser resolvido, senão só, ok, depois ele vai ser resolvido naturalmente, né? Uhum. E se eu quero mudar realmente, eu não quero mais viver tão reclamando tanto, mas a voz diz na minha cabeça: você vai ser um chato, você vai perder a identidade, vou perder o charme que eu tenho de ficar ironizando e reclamando de tudo, porque isso que faz o meu caráter.
Eu não consigo ser diferente, sabe? Esse ficar o reclamão, o que quer justiça, o que quer corrigir as coisas. Então, eu vou perder a minha identidade se esse encosto não tiver mais comigo, daí eu vou ficar um cara chato, ficar lá, "Ah, tá tudo bem, paz e amor." Vai ser assim? É que você tem este comportamento e esse comportamento se alimenta quando você está rodeado de pessoas que também têm este comportamento. Mas se você meio que mudar, não ver o mundo como reclamação ou não reclamar mais, é quase que você vai mudar o ambiente que você tá, ou você vai mudar de ambiente, porque você não vai mais fazer sentido você estar no ambiente de pessoas que estão reclamando ou que você só escuta e só veio essa imagem. Se eu mudar de ambiente, provavelmente vai mudar os meus amigos. Vai dizer, ei, você é aquele chatão lá agora que tá tudo bem, paz e amor, que né, não tem mais assunto picante porque não reclama de nada, não, né? Porque o conflito às vezes gera alguém para a gente criticar, falar contra, e daí a gente cria uma solidariedade. Mas se você não tem mais nada contra para falar aí, você vai ficar do lado, vai ter novos amigos que vão começar a ver, sei lá, a poesia, a beleza das coisas, vão contar piadas alegres, sem precisar diminuir a imagem de outro ser, de É, outra pessoa. de um isso, grupo de pessoas. vem, pode também ter novos amigos, mas esses amigos que eram alimentados por essa reclamação vão meio que naturalmente vão trazer pontos além da reclamação. Que quando não tá todo mundo para reclamar, meio que outros pontos, poesias, músicas vão ser trazidos também, outros pontos harmônicos, então meio que Ciências, viagens, isso, povos, isso que línguas. é. E Uhum. quando entrar na reclamação, meio que você vai simplesmente não vai, você não vai falar nada, né? Vou reclamar, só tipo, vai deixar meio que as pessoas, os seres que estão com ela, desabafarem, porque eles precisam ser ouvidos a respeito do reclamar. Depois o assunto vai continuar em outra esfera. Mas aí vem que é algo muito natural, só que algo que não em você, mas não precisa ser mais alimentado essa reclamação, porque não tem mais os seres no campo, então é algo que não precisa ser alimentado, regado, vou reclamar, vou ser contra, ou vou, né, procurar justiça, porque não tem mais, não faz mais sentido. Mas não necessariamente que mude completamente os grupos. Pode ser que sim, que para você faça mais sentido mudar completamente os grupos de amigos, ou realmente que aquele grupo que você tinha outros pontos que você não enxergava neles também vão ser vistos, porque o que acontece com grupos de amigos, às vezes, tem um grupo de amigos que, digamos, são um grupo de amigos ativistas, você conhece esse grupo de amigos pelo ativismo, tem outro grupo de amigos, que você conhece porque você toma café, Família, trabalho. família, daí você tem outros assuntos com eles. E acaba que esse grupo de amigos que era mais a respeito do ativismo, você vê outros pontos neles para serem explorados enquanto amigos. Então, meio que você não modifica completamente, mas você vai aperfeiçoando, vai enxergando outros pontos nos dos amigos. Tá, agora vamos pensar assim. Eu resolvi. Chega, eu quero agir de maneira diferente. Vou mudar meu jeito de ser, de pensar, né? Então, quem é que está decidindo? Sou eu que está decidindo ou é encosto? É um ser que está comigo que está decidindo isso? É nós dois? Como é que é? A gente está brigado ou a gente está bem ou eu estou de saco cheio? O que acontece? Como você acha que é? Vem que a decisão é do humano, a decisão, a ação é do humano, mas sob influência quase que totalmente do encosto. Mas quem toma a atitude, a decisão, a ação é humano. Mas ele é totalmente influenciado por como este encosto está agindo e reagindo no campo dele, no corpo dele, né? Está encostado. Mas ainda sim, é decisão do humano. Só que se é um ser que está completamente influenciado, ele nasceu num ambiente que ele só conhece uma forma de existir, ele vai reproduzir aquela forma de existir. Então a influência é total e completa. Se ele não percebe que existe uma influência, se ele não percebe que está sendo influenciado, ele nem consegue enxergar além dessa influência que ele está tendo.
Tá. Mas ele toma decisão, mas é influenciado. Você diz que o meu jeito de ser, o meu caráter, que eu não estou mais contente. Se eu for olhar para isso, eu posso ver que é um ser, uma figura, uma energia, uma programação mental que tem vida. E eu sou obrigada a ver esta vida para me liberar dela, ou ela se libera, ou a gente tem uma parceria e diz assim, agora acabou, valeu, né? Você encostou aqui na minha garagem, ficou aqui dentro de casa, do meu espaço, e agora você pode ir para o teu espaço, você está livre. Eu preciso ver isto, ou eu posso automaticamente, com a minha atitude e decisão, de repente esse ser não fica mais no meu campo, não está mais me influenciando, nem eu com ele. É que vem que ver não é tão necessário, mas sim você tomar a ação de se preencher de você mesmo, tomando as atitudes de preenchendo você mesmo. Porque para algumas pessoas, é muito interessante ver que tinha um ser no meu campo e ele que tomava ações, mas se você tirar esse ser e não se preencher de você mesmo, vem outro ser. Então, a atitude de fazer você sozinho, se preenchendo, tomando ações por você mesmo, é mais eficaz do que a visualização, que é um ser. Visualizar é mais para quem entende sobre os arquétipos, entende sobre os manos astrais, entende sobre a nomenclatura, para entender muito bem o contexto que ele está inserido, para daí sim se preencher de você mesmo. O que está vindo Entender sobre espírito, alma, sobre essas coisas. esse ver é mais para esse nicho de pessoas que faz mais sentido, porque para uma pessoa que nunca teve contato ou que não tem realmente interesse, não faz muito sentido a pessoa ver, faz mais sentido a pessoa se conscientizar que ela que toma as ações, as atitudes, ela se preenche dela mesma, ela vendo ou não vendo, se tem ser no seu campo, ela tomando as atitudes de preencher dela mesma, de estar por completo, de estar presente, tem mais eficácia do que ver. Se preencher de si é gostar de si, gostar de todas as partes, de como você é, se amar, é isso que você falou? Se amar por completo. Se amar por completo, estar presente em quem você é, aproveitando o seu aspecto terrestre, que tem essa montanha russa, que tem até essas emoções, que às vezes pode ser ter influências desses seres que estão no campo, nesses seres que, quando você está preenchido por completo, eles fazem uma visitinha e logo vão embora, assim, que é uma visita mais rápida, mas você está preenchida de você mesmo, então você já compreende quando você tem uma visita e fica assim, ai, essa emoção aqui que eu tô sentindo não sou eu. Sim, mas você tá vivendo aquela emoção, depois você se despede do seu visitante e vai embora e você continua vivendo plenamente. É que o encosto, tipo, morava aqui dentro da gente e depois que não tem, o encosto vai para casa dele, vamos dizer assim, só passa de vez em quando uma visita, que a gente fica assim, reclama, age como antigamente, mas não é sempre assim, aquele que eu dizia, é o meu jeito de ser. Eu sou chato, mas é o meu jeito de ser. Não é isso. Eu sou, né? O rosto era antes, quando era parecia com sua personalidade, seu jeito de ser, ele estava colocado como um hóspede que habitava o seu campo, quase que ele era gerenciava a sua casa e o seu corpo. Quando a O pessoa meu comportamento, que eu seu sinto, que eu comportamento, penso. tudo. Mas quando você tem consciência e se preenche, se ama, você se ama, se preenche de você mesmo, está presente na sua vida, você ainda vai ter esses comportamentos de uma montanha russa, que é a vida, mas você percebe que essa montanha russa são visitas que você recebe rapidamente, que agora são encostos, mas eles visitam rapidamente, liberam algumas emoções que você sente e depois eles vão embora. Você percebe, olha, isso que eu acabei de ter não era eu, era uma informação que eu precisava ter. Recebi essa informação, agora este encosto, esse visitante foi embora. Eu recebo a visita, mas eu também posso fazer visita para eles, por isso que eu fico meio chato de vez em quando, depois eu volto também e diz, opa, não preciso agir assim. Pode Sim, ser isso? Eu vou até eles também, tipo. é porque é quase que é uma memória que fica guardada, que você não, tá faltando alguma coisa em mim, eu tinha essa presença aqui, então, já que ela não tá comigo, eu vou visitar ela, né? Como assim ela não tá comigo? Daí até se preencher por completo, entender que não é mais necessário, só essas visitas, essas trocas de informações que fazem mais sentido e ressoam com quem tá preenchido, né? Quem não tem mais encosto.
Eu achei engraçado lá quando você falou que a gente tem que preencher de si mesmo, que é se gostando e tudo. Então eu fico imaginando que o encosto, assim, esse comportamento que não era harmônico, entrou em mim porque tinha uma parte minha que estava adormecida ou esquecida. Porque se eu tenho que preencher, ficou vazio, ela devia estar vazia quando ele entrou. Por isso que o encosto, eu falei, entrou na garagem, ele entrou na garagem porque a garagem estava vazia. E se eu tô pleno na minha casa, não vem morar aqui, né, no meu quarto, na minha cozinha ou na garagem estacionar, é isso? Se tem um quarto vazio na sua casa e a janela e a porta tá escancarada, aberta, e tem seres passando na rua, eles naturalmente vão entrar. Se você não preencheu aquele quarto, não fechou a sua porta, que é preencher de você mesmo, mas é um fechar, abrir, sabe? Porque tá tudo preenchido ali, então você não precisa ter ninguém para preencher esse espaço. Tá decorado, tá como você quer, tá harmônico, tá agradável, e você meio que é para visitas, não para hóspedes, para trocar informações, mas não para se hospedar e se caracterizar como você, porque você é o responsável pela sua casa, pelo seu corpo. É quando você falou que tá a porta ou a janela aberta e daí passa seres que podem entrar, me vem assim as mágoas que a gente tem de infância ou com família ou no trabalho, aquelas que a gente guarda e que não quer mais guardar e que daí que forma esse buraco ou essa desarmonia que vem o ser que sente a mesma coisa ou algo parecido, que quer preencher disso também, daí o ser que tem algo em comum vai lá e entra e É, estaciona na sua garagem. vem mais esse exemplo mesmo, que é tipo uma mágoa que ela se acumula, que ela forma uma porta do lado da janela de entrada, mas que você nem percebe que aquela porta está aberta porque você não enxergava como uma porta, mas meio que ele criou um portal para que os seres sejam chamados, assim, não é nem que eles entrem, eles se sintam atraídos por aquele portal. Daí você não tem nem como fechar, preencher, porque você nem percebe que aquela mágoa que você tem que estar ali, eu quero estar trazendo estes seres, porque veio assim que a porta, a janela, ela pode ser fechada, mas é a casa sua, então não tem a necessidade de estar fechada. Você fecha para abrir, porque você está tão plena em você que você não tem a necessidade de fechar as portas. Mas aqueles portais que você cria, sim, tô falando, é mais esse é específico dos portais, assim, que você vai criando as mágoas, aí a sua casa vai se enchendo de buraco, seu corpo vai enchendo de buraco das mágoas, das angústias, que os seres que se aproximam, passam por você, eles são todos atraídos por este portal que você criou em você mesmo, eles são quase que sugados, sabe? Eles, em alguns momentos a gente até trocou com alguns seres que, nossa, mas foi essa humana que me trouxe até aqui. Quando eu percebi, eu já estava aqui no campo, no corpo dessa humana. De tão forte que são esses portais de mágoa, de angústia, que são formados na memória, né, do corpo humano. Se eu tive um evento triste, um acidente ou algo muito impactante emocionalmente, ou se eu vou acumulando tristezas, ou às vezes a gente fica com remorsos do que fez, ou do que alguém fez com a gente, e você diz que isso vai aumentando, cada vez vai vindo mais seres, vai aumentando, e daí isso que faz que a gente fique ou reclamando, ou triste, ou oscilando muito e se perde no nosso emocional. É isso, porque quando você abriu este portal, essa porta, com essas emoções, entrou um ser ali, que foi chamado porque a emoção era parecida com a dele. Mas aquele portal que chamou o primeiro ser, ele não se fecha, ele vai aumentando porque você continua a alimentar esse sentimento. E cada vez vai vir ou vai ser alimentado por mais seres. Então, cada vez você vai sentir essa confusão, esse sentimento, essa angústia de forma mais intensa, porque não foi resolvido, não foi entendido o que aconteceu ali, mas sim está sendo alimentado. Então, o que você sente se caracteriza como sua personalidade, porque tem muitos seres parecidos com aquilo que Sentiu, você viveu teve. a Então, desarmonia. Uhum. essa desarmonia vai soar como sua personalidade. E daí, como tem tanta gente reclamando, tem tanta gente que
às vezes é irônico, que ai, é meu jeito, eu sou assim mesmo, que acaba sendo comum essa personalidade de reação, de ser um pouco chato, de ser reclamão, e são essa perceber que são seres que depois tornam fica até engraçado ouvir quando eles estão reclamando ou trazendo as coisas, Você trazendo. diz que dá para ver o encosto nos outros quando a pessoa está sempre agindo da mesma maneira, você vê, mas isso não é você, você não é assim. Estou vendo que tem uma influência que quase eu vejo um outro ser ali dentro de você, é isso? Isso fica até fica um experimento de estudo, quase fica engraçado, porque você está vendo, nossa, esse meu amigo tem essas características e completamente essas características não são dele, são de seres que a TPC entende que são arquétipos. Que a E é gente diz que a pessoa se identifica, se apega, ela acha que é ela, mas de repente é um ser que está com ela há muito tempo. Como eu, você, a gente viu na gente isso, né? Eu vi um ser que estava muito tempo, desde criança comigo, e que tinha um comportamento que ele me mostrou quando era ele, assim, nossa, eu falo, nossa, mas a maior parte do tempo era ele agindo através de mim, né? Eu estava meio que marionete em muitas situações, assim. Então tá, um dia surgindo a oportunidade, a gente pode contar mais da nossa experiência de estar com o encosto preferido, o encosto mais visível que tinha num comportamento meu por muitos anos. Inclusive, meu apelido de infância era ele, porque ele era meio criança, então era no diminutivo. Então, como me chamavam, era ele, porque ele que agia assim. Daí vem o apelido. Muitas vezes o apelido que você tem, se a família te dá um apelido, é o teu encosto preferido, aquele que está desde criança contigo. Aí você acha que é você, que é o teu jeitinho, e é ele. É isso? Camila Pimenta, Hum? Camila Pimenta, meu avô me Uhum. chamava. Então é isso. Gratidão. Gratidão. Depois a gente fala como ajudar ou se liberar desse encosto, né? Que a gente fala que é encosto, depois só não falou como, né? É se preencher de você mesmo, a gente trouxe. Que daí a gente não vende a ideia de você tem a necessidade de ver o encosto, entender o que ele é, como que ele é. Não tem essa necessidade, é mais sobre o autoconhecimento, se amar e preencher de você mesmo, porque o que trouxe o encosto até você são estes buracos, essas mágoas que você alimentou. Então, se você se amar, se preencher de você mesmo, esse encosto não vai fazer mais sentido ele estar ali. Ou ele vai encontrar outro corpo para ir, outro campo para ir, ou ele vai fazer a mesma coisa com ele, porque você deu exemplo. Então a TPC também faz sessões para quem quer ver quem são, né, esses arquétipos, esses encostos, mas entender que não tem essa necessidade. O principal é a efetividade na ação, que é o amor, é o auto-amor. Se você se amar, tá tudo certo. Mas se você, para se amar, precisa de ferramentas ou mecanismos ou encontrar profissionais, também a gente tá para este papel, né? Digamos, disponível também para quem quiser. Sim, o viver holisticamente é uma prática cotidiana que serve muito para terapeutas, formadores de terapeuta, que é o viver holístico nesse todo, estando consciente do seu campo energético. Soberania, que a gente chama, comandante de si, uma pessoa consciente, livre. Então, uma pessoa que sabe ler, sentir as energias no seu campo e discernir se tem alguém ou não, se está seguindo programas mentais ou não. E isso a gente faz formação para terapeutas para ter essa consciência de seu próprio campo energético. Com muita honra, amor, carinho, nós compartilhamos o Viver TPC.